Estamos no mês de maio e como geralmente nós, batistas e outras denominações também, separa esse mês para de alguma maneira tratar sobre o tema família. Por isso que todas as pregações, exposições de quarta e domingo serão voltadas para a família durante todo o mês de maio. E eu quero trazer você então a esta reflexão nessa noite. Diante daquilo que nós vamos falar a partir de agora, que também está dentro daquela trilha de mensagens, daquela série de mensagens que nós estamos fazendo durante todo o ano e, de alguma maneira, trazendo o povo à intimidade com Deus. E hoje eu quero falar com você sobre olhos que destroem. Sabe, quando a gente pensa em família, às vezes me vem a imagem de um jardim. Não sei você se você já teve algum contato com jardins, plantas, flores. Alguém já teve? O sonho da minha esposa era ter um jardim em casa. Sonho dela. Ela já está me olhando aqui. É porque geralmente quando eu falo, ela está no destemido, né? Hoje ela está aqui. Sonho dele, eu falo assim, cara, Deus te ouve mesmo. Deus deu uma casa para a gente, tem um jardim atrás agora. Glória a Deus. E aí a gente está lá naquela casa. Irmãos, bonito o jardim. Rapaz, o sonho é dela, mas o trabalho é meu. Misericórdia. Para manter aquele negócio baixinho, graminha baixa, tudo no lugar, isso dá um trabalho danado, gente. Rapaz, o tal da erva daninha vai crescendo em tudo quanto é lugar, né? E não era para ter crescido ali, você coloca pedra assim, de repente as pedras estão invadidas pelas ervas que estão crescendo ali no meio, e você tem que ir arrancando aquilo. Ou seja, dá trabalho ter jardim, né? Aliás, tudo que é bom dá trabalho, né? Uma vez eu ouvi Flávio Augusto falando sobre casamento, e Flávio Augusto disse que casamento era como um jardim. E ele falou assim como um jardim, assim é o casamento. Por exemplo, um jardim é muito bonito, né? Quando você olha um jardim bem cuidado, ele é muito lindo, flores, cores, né? Aquele matinho legal, bem cortado, podado. Mas para que o jardim continue bem e bonito, ele tem que ser cuidado, regado, podado. Tem que ter lá o cuidado das tesouras, tem que fazer ali e aqui para que continue bem. Se você largar um jardim ali por meses, sozinho, de repente os matos vão invadir e aquilo que era bonito agora está um caos, está destruído. Assim também é a família. Então o tema de todas as mensagens de domingo terá esta pegada de retirando os espinhos. Então nós vamos retirar alguns espinhos que tem atrapalhado as nossas famílias de desenvolver, de crescer e de se tornar famílias que agradam ao Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre o primeiro espinho que tem atrapalhado as nossas famílias, e esse espinho se chama cobiça. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Já ia falar abrir os seus olhos. Abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Também de olhos abertos, por favor. Capítulo 7, Josué está ali, depois do Pentateuco. Você que está acompanhando o panorama bíblico aí, você está já, fácil, né? Pentateuco é mole de decifrar, já sabe exatamente onde está Josué. Josué capítulo 7, nós vamos ler de 1 a 5, e depois nós vamos ler do 16 ao 25. Vou dar um salto aí, não vamos ler o capítulo inteiro não, tá bom? Josué 7, primeiro de 1 a 5. Você está comigo aí? Diz amém, irmão. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Raven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros deles até o portão da cidade até as pedreiras, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu
e se tornou como água. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. E a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem. A família indicada foi de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas, e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Olhos que destroem a sua família. O que está acontecendo aqui? O contexto aqui é o seguinte: Moisés acabou de carregar todo o povo durante 40 anos no deserto. E tendo carregado o povo durante 40 anos no deserto, Deus falou: Moisés, sobe aqui no monte, daqui você não vai sair mais, você não vai entrar na terra prometida. Deus levantou Josué. Josué foi aquele que levaria o povo à terra prometida e ali então os colocaria naquele lugar. Josué tinha um grande desafio pela frente. E a primeira batalha que Josué enfrentou foi a batalha de Jericó. E Jericó era uma grande cidade, uma cidade fortificada com grandes muralhas. E nesse momento, Josué, então, ele, conduzido por Deus, vai fazer com que o povo circule aquela cidade por 6 dias, e no 7º dia, por 7 vezes, até que no final eles tocassem trombetas e aquelas muralhas vieram ao chão. Assim aconteceu. Aquelas muralhas caíram e o povo de Israel venceu aquela batalha contra Jericó, uma grande cidade. Depois desse momento, eles olharam para uma próxima cidade, que era a cidade de Ai, que era uma cidade, um ovinho, pequenininha, uma cidade ali, meio humilde. Só que nesse intervalo, aconteceu algo. O que aconteceu? Nessa batalha, era comum naquele tempo, o que acontecia? O exército vencedor sempre ficava com os despojos do exército perdedor. Pastor, o que é isso, despojos? É o seguinte: quando o exército vencia uma batalha, o exército que havia perdido, ficavam ali os corpos e todos os seus bens. Espadas, escudos, ouro, prata, tenda, tudo que eles tinham. Ou seja, tudo que o perdedor tinha, que onde eles estavam mortos, o exército vencedor tinha direito de passar por ali e pegar todas essas coisas para eles. Pegou a ideia? Era como que um prêmio pela vitória daquela guerra. Era comum naquele tempo. Só que Deus deu uma ordem para aquela batalha. Está no capítulo 6, se você ainda não fechou sua Bíblia, você vai voltar uma página assim, ó. No 18 e 19 do capítulo 6, diz assim, ó, capítulo 6, versículo 18 e 19. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma destas coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O que acontece então? Nesta primeira batalha, a ordem de Deus foi: ninguém pega nada. Ninguém pode pegar nada nessa batalha. E o que for encontrado de prata, ouro, bronze e ferro será guardado para o tesouro de Deus, ou seja, será levado para o tabernáculo. Nenhum homem de
de Israel poderia pegar nada para si. Por que não, pastor? Porque era qual batalha? A primeira batalha. E as primícias são de quem? Do Senhor. Então, todo o primeiro tesouro ficaria para o Senhor, não para o exército. Até porque quem vencia aquela batalha foi o Senhor, não foi o exército de Israel. Só que dentre estes israelitas tinha um homem chamado Acã, que quando ali estava, viu uma capa babilônica, que era uma das coisas mais lindas daquele tempo. Pensa numa roupa de grife, era a roupa de grife daquela época. Era lá onde estava, ele pegou aquela capa, pegou alguma prata que dava cerca de 2,5 kg e pegou uma barra de ouro que pesava cerca de meio quilo. Pegou aquilo para ele, escondeu, levou até a sua tenda, cavou um buraco, escondeu e colocou um tapete por cima. E ali ficou. Depois disso, Josué chamou a turma e falou o seguinte: vai lá ver como é que é a cidade de Ai. Os caras voltaram e falaram assim: Josué, foi fichinha perto de Jericó. Ih, vamos resolver isso rápido. Aliás, não manda todo mundo não. Manda 2, 3 mil homens só que a gente resolve a parada. Beleza, Josué mandou 3 mil soldados. Depois de mandar 3 mil soldados, volta os 3 mil soldados com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque Ai destruiu os soldados. Eles acabaram com eles. 36 desses soldados morreram naquela batalha. E isso aconteceu naquela batalha. Por quê? Porque Acã pegou para si o que não deveria ter pegado. Josué entra em crise. Josué entra em crise. E ele chora, e ele dobra os joelhos ao Senhor, e ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa batalha? E ele começa a crise. Essa crise está nesses versículos que a gente não leu. Tá? E aí depois Deus fala para ele assim: olha, um de vocês pegou o que não deveria ter pegado, por isso que vocês não venceram a batalha. Vamos resolver isso. Vamos lá. Aí o que Josué faz? Chama as tribos, são 12 tribos, coloca as 12 tribos e Deus aponta. Tribo de Judá. Aí vem, todo mundo sai. Aí fica só a tribo de Judá. Aí a tribo de Judá é dividida por clãs, que era meio que um grupo de famílias. E aí os clãs ficam aqui. Aí Deus aponta para o clã de Acã, né, dos pais de Acã. Aí vem todo o clã, divide entre famílias. Aí as famílias agora estão diante de Josué e Deus aponta a família lá do pai de Acã. Aí coloca todos os filhos do pai de Acã juntos e ele aponta para Acã. E aí Josué olha para Acã e coloca a mão na cabeça. Eu estou falando, colocou a mão na cabeça não. O que você fez, meu irmão? Ô Acã, onde você estava com a cabeça? O que você arrumou que a gente está perdendo por causa de você? Deus está revelando você, o que está acontecendo? Aí que nesse momento, Acã fala: realmente, eu errei. Peguei para mim que não devia ter pego. A capa, o ouro e a prata. Escondi na minha tenda e por isso que o povo perdeu. Depois de ter feito isso, Josué pega toda a família de Acã, os seus bens, todas as suas coisas, sua tenda, seus animais, leva para fora daquele momento, do lugar, vai para o Vale de Acor, e lá no Vale de Acor, aquela família inteira é apedrejada, morta e depois queimada, para que se resolva o problema. Aí você está falando assim: nossa, pastor, que maldade, né? Nossa, mas precisava ter matado Acã e todo mundo? Poxa vida, mas ele não se arrependeu? Aí que entra, na introdução ainda, uma lição extra. Pega comigo. Acã não confessou o seu erro porque estava arrependido, mas porque ele foi revelado. Porque Acã teve oportunidade quando Ai perdeu, quando perderam a batalha Ai. Ele podia ter ido a Josué e falar assim: Josué, sabe por que a gente perdeu essa batalha? Porque eu peguei uns negócios lá, não podia ter feito aquilo. O que Jonas fez quando entendeu lá que a tempestade era por causa dele? Ó, a culpa é minha, eu estou errado, estou no lugar errado, me joga na água. Não foi assim? Mas Acã não. Aí Josué começa a revelar todo mundo. Na hora que levanta a tribo de Judá, Acã já podia ter falado assim: cara, ele vai descobrir, vou lá falar logo, sou eu. Não. Aí descobre os clãs, as famílias, até chegar em Acã. Quando chega em Acã, Acã fica lá olhando para Josué. Ele não fala nada. Depois que Josué pergunta: o que você fez? Aí que ele vai falar: realmente, eu errei. Sabe que ensino a gente tira daqui? Presta atenção, hein? O tempo do arrependimento é antes do julgamento.
Não adianta, na revelação final, dizer estou arrependido, porque depois não vai ter mais tempo. O tempo de se arrepender é antes. Antes da volta de Jesus. Antes do julgamento final. Porque não vai adiantar chegar no julgamento final diante de Jesus e falar assim, nossa Jesus, eu realmente creio em você, você existe mesmo, eu estou arrependido dos meus pecados. Não vai adiantar nada. Porque o tempo do arrependimento não é no dia da revelação dos seus pecados, do juízo final. O tempo do arrependimento é agora, antes da volta de Jesus. Você pegou isso? Amém? Por isso Acã e todos foram julgados, porque eles não estavam arrependidos. Talvez houvesse perdão e não morte para a família dele, por causa dos seus olhos, se ele tivesse arrependido de verdade. Mas não foi o que aconteceu. A cobiça de Acã destruiu a sua família. Os olhos de Acã destruíram a sua família. Olhos que destroem. Lições para a nossa vida e para a nossa família a partir de agora. Primeira lição. O que a gente pode aprender, pastor, e aplicar isso aqui então nas nossas vidas? Primeira coisa. A cobiça é quando você coloca o seu desejo acima do seu compromisso. Pegou? A cobiça é quando você coloca o seu desejo acima do seu compromisso. Presta atenção, queridos, Acã tinha um compromisso com Deus, tinha um compromisso com o seu líder, tinha um compromisso com o seu povo, tinha um compromisso com a sua família, mas ele não se importou com nenhum desses compromissos. Quando ele olhou para aquilo que ele queria, ele apenas tomou para si o desejo do seu coração e não se importou com o compromisso que ele tinha diante da palavra que Deus havia dado. Deus disse, não pegue nada, mas ele sequer se importou com a palavra do Senhor. Ele foi lá e fez o que tinha feito diante dos seus olhos. Ele apenas tomou para si o seu desejo. Quando você coloca o seu desejo acima do seu compromisso, você está levando a sua família para a destruição. Homens, como homem, nós temos um compromisso em casa. Sustentar a nossa casa, ser o provedor do nosso lar, ser o sacerdote para nossa esposa e para os nossos filhos, prover segurança e paz. Sustentar é o nosso papel, pastorear é o nosso papel, promover paz e segurança é a nossa responsabilidade. Não coloque nos ombros da sua esposa o que Deus colocou como seu compromisso. Quando você deixa de sustentar o seu lar, deixa de ser o provedor da sua casa, porque você está com seus olhos no desejo pessoal, em algo que você quer, em algo que você deseja, em algo que você espera, e você não consegue parar de olhar para esse sonho, para aquilo tudo que você está olhando, e você deixa o seu compromisso de lado, você está descumprindo a palavra de Deus, e os seus olhos estão destruindo a sua família. Tem homens aí que estão destruindo a sua casa por causa de joguinhos da Bet aí, de Bet. Destruindo, se endividando. Homens cristãos que se dizem crentes. Tigrinho, joguinhos, apostando e perdendo o dinheiro do sustento da sua casa. Outros estão tão focados no seu desejo pessoal, no seu sonho pessoal, que estão deixando a sua família de lado. Estão deixando o seu compromisso principal de lado. Querido, o seu sonho pessoal não é mais importante que a sua família. Está entendendo isso? Se você não está cumprindo com o compromisso assumido com Deus, com o seu cônjuge diante do altar, porque você está muito focado em outra coisa, o seu sonho, o desejo, o projeto, você está destruindo a sua casa. Antes de Acã desejar ouro, prata e capa babilônica, ele tinha um compromisso com Deus, com a sua família. Ele desrespeitou esse compromisso e destruiu a sua família. Ele pode até ter pensado, mas isso aqui vai mudar a realidade da minha casa. Esse ouro aqui, essa prata, essa capa, vai mudar a realidade da minha família. Isso aqui vai transformar. Poderia até transformar. Mas não era para aquele tempo. Deus havia dito não. Hoje não. Se para ter aquilo queria transformar na casa de Acã, ele teve que desrespeitar a ordem de Deus, ele foi em desacordo com a palavra do Senhor. E por mais que aquele bem transformasse a sua família, o que ele fez foi destruí-la.
Porque para ter aquilo, ele teve que abandonar o seu compromisso com a sua casa e com o Senhor. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Mulheres, você tem um compromisso na sua casa. Seu compromisso que você assumiu diante do altar e diante do Senhor, de auxiliar o seu marido na missão de glorificar a Deus através da sua família, de cuidar da sua casa com dedicação e amor, de apoiar seu marido na criação dos filhos. Veja, apoiar o seu marido. A responsabilidade da educação dos nossos filhos, primeiramente, é do marido, do homem, da cabeça do lar. A esposa está aqui para apoiar, para ajudar, para apontar, para com sabedoria. A mulher sábia edifica o seu lar. É aquela que vai ajudar o marido, mostrando, apontando, mudando, assim, ali, aqui. E juntos vão glorificar o Senhor. Mas quando as mulheres também abrem mão do seu compromisso, do seu lar, porque estão muito focadas com o seu sonho pessoal, só têm olhos para o desejo do seu coração, e por isso abrem mão da sua dedicação com a sua casa, com o seu lar, não tem mais paciência, não tem tempo, não tem nada mais para oferecer na sua casa, porque ela está completamente focada no seu sonho pessoal e deixou o seu compromisso de lado. Você também está destruindo a sua casa. Seu sonho pessoal não é mais importante que a sua família. Cuidado, porque os seus olhos podem estar destruindo a sua casa. Talvez o seu coração esteja tão focado em algo pessoal, num desejo só seu, que você está destruindo o seu lar. Filhos, cuidado, porque talvez o seu olhar esteja tão focado em apenas aquilo que você deseja, que você está destruindo a sua casa também. Em primeiro lugar, a cobiça é quando você troca o compromisso pelo desejo de algo pessoal. Está comigo? Segundo lugar, geralmente essa prática ela é silenciosa, escondida, mas a família sabe. Guarda isso. Geralmente essa prática é silenciosa e escondida, mas a sua família sabe. Ninguém viu. Ninguém viu Acã pegando. Ninguém viu Acã pegando aqueles bens que não pertenciam a ele. Ninguém viu Acã chegando na sua casa, fazendo um buraco, colocando lá dentro, tampando no tapete. Ninguém viu. Ninguém viu o que Acã havia feito, ninguém viu o que Acã havia escondido, mas a sua família sabia. Ele agiu de forma silenciosa, ele agiu de forma escondida. Sabe por quê? Porque geralmente, quando a gente age assim, a gente age de forma escondida. Geralmente a cobiça ela é velada. Às vezes ela é até exposta, mas geralmente ela é velada. Mas no fundo, a família sabe, a esposa sabe, quando o marido está fazendo besteira. Sabe? Ainda mais esposa, que tem sexto sentido. O marido demora um cadinho, mas ele descobre também. Porque a gente é meio cabeça dura mesmo. A gente demora para entender as coisas. Mas a gente sabe. A grande questão, queridos, aqui, é que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo para mudar a realidade da nossa casa. Pastor, como é que você sabe que essa família sabia o que Acã estava fazendo? É simples. Vamos olhar de novo para o versículo 24 do capítulo 7. O que aconteceu? O que aconteceu? 7:24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a tenda, e tudo que eles tinham levaram para o vale de Jacó, onde eles foram apedrejados. Acã foi sozinho ou a família foi junto? A família foi junto, mas havia uma lei, na lei mosaica, que proibia que qualquer parente pagasse pelo erro de outro parente. Há uma lei na lei mosaica que nenhuma pessoa poderia sofrer e pagar pelo erro de um outro parente. Ou seja, está subentendido que se essa família toda foi punida pelo pecado de Acã, significa que de alguma forma todos sabiam. E a omissão da família transformou em cumplicidade. E por esta razão, toda a família foi destruída. Meu querido irmão, preste atenção. Preste atenção, minha irmã, meu irmão. Se você está olhando para a sua casa, está vendo que o seu marido, a sua esposa está caminhando para um lugar errado,
está desobedecendo a Deus, está descumprindo a vontade do Senhor, está deixando o compromisso de lado para o seu sonho pessoal ser realizado, se os seus filhos estão caminhando para um lado errado, estão deixando a palavra de Deus, porque estão focados apenas em um propósito, não na palavra de Deus, e você não está fazendo nada, a sua omissão se transforma em cumplicidade. Você é cúmplice. Se você não está se levantando e falando assim, ei, você está errado, precisamos conversar. Ei, vamos trocar uma ideia, porque isso aí não está legal. Ei, precisamos bater um papo, precisamos pedir ajuda, precisamos procurar alguém, precisamos ir a alguém pedir ajuda, porque desse jeito não dá. Como pastor, posso te dizer, querido, do fundo do meu coração, como é triste, muitas vezes encontrar famílias destruídas, porque houve omissão de um dos lados. O que eu quero te mostrar nesse texto é que a cobiça, ainda que ela seja velada e escondida e silenciosa, a família tem condição de descobrir e juntos buscarem ajuda. Está entendendo isso? Talvez o mais difícil será abrir os olhos daquele que está obcecado. Fazê-lo entender talvez seja o passo mais difícil. Porque geralmente quem está obcecado com um projeto, com um sonho, com um desejo, e não consegue olhar nada ao seu redor, ele não consegue mudar rapidamente. Mas nós temos ao nosso lado um Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, onde o Espírito Santo convence o homem do mal, do pecado e da justiça. Amém, queridos? Então creia que o Senhor pode transformar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Apenas não desista. Em terceiro lugar, a cobiça revela sua insatisfação com Deus. Acã decidiu pegar aquilo que Deus não lhe havia lhe dado. De forma inconsciente, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não está sabendo de nada. Porque o Senhor disse que é para eu não ter isso aqui, mas eu preciso disso aqui agora. Não é na próxima batalha, é nessa. Então eu vou pegar, porque eu sei que eu preciso, e o Senhor não está sabendo lidar bem com as minhas coisas. Então, para eu resolver um problema que o Senhor está deixando, eu vou resolver. Eu estou insatisfeito com a sua decisão, então eu vou fazer do meu jeito. É isso que ele está fazendo. A atitude de Acã é essa. Querido, preste atenção aqui, por favor, perceba aqui uma coisa. Eu não estou falando que você não precisa lutar pela sua família, para que vocês tenham melhores condições, para que vocês tenham até riquezas. Eu não estou dizendo isso. Eu acho que você tem que lutar, trabalhar, buscar, que a sua família tenha o melhor, que os seus filhos tenham o melhor ensino, que possa estudar na melhor escola, que você possa levá-los para os melhores lugares, que a sua casa seja o melhor lugar que você tenha para a sua vida, que o seu carro seja o melhor, está tudo bem. O problema não está nos bens, o problema não está na riqueza, o problema está no amor aos bens, no amor à riqueza, no desejo por aquilo que você tanto quer. Está entendendo? Eu não estou dizendo aqui que você não deve correr atrás dos seus sonhos, você deve. Desde que isso não interfira no obedecer a Deus, no cumprir a sua vontade e no compromisso que você assumiu com a sua família, com o seu lar e com o Senhor. A questão é quando você está insatisfeito com o que você já tem. Está obcecado por aquilo que Deus ainda não te deu. Essa obsessão está te levando a quebrar princípios da palavra. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com o que já têm. Tem pessoas que só querem viver o que o outro vive. Adolescente, então. Adolescente acha sempre que a mãe do outro é melhor do que a sua. A mãe do outro sempre é mais legal. O pai do outro sempre é mais top. Caraca, seu pai é maneiraço, mano, né? Sempre assim. Sempre queria ter. Chega, nossa, queria tanto ter o pai do fulano. Quem já ouviu isso aí? Nossa, mãe, a mãe do menino é tão legal. Você podia ser igual ela. Né? É direto assim. Sempre quer ter o que o outro tem. Rapaz, o tal do Instagram, então, quase que foi Instagram. O tal do Instagram é uma desgraça na vida das pessoas. É uma bênção também, tá? Não estou falando que é ruim, não. Mas é uma desgraça também, que eu vou te falar um negócio. Rapaz, tem gente que vive de story em story. Não consegue viver a sua vida, só vive o outro. Nossa, olha, viajou. Tá no restaurante. Passeou. Roupa nova. Tá na loja. Porque ninguém posta que está no hospital. Alguns postam, né? Alguns. Ninguém posta a conta do banco. Olha aqui, gente, estou zerado.
Coloca lá no story. Ninguém faz isso, né? Talvez alguns façam. Mas rede social é para mostrar o que está legal, né? O que está dando certo, o que, puxa, estou vivendo um sonho. Aí você coloca lá. Aí você passa. Cara, tem gente que pega o story e vê o cara. Nossa, que restaurante legal. Ele segura o story, né? Que lugar é esse? Rapaz, cadê a localização? Tem que achar o nome do negócio. Aí ele vai, aí ele clica, acha o nome, busca o restaurante, localização e tal, preço, quer saber de tudo. Às vezes o cara está na pizzaria com a família. Ele olha o story do outro no outro restaurante, quer estar no outro restaurante. Comendo pizza com a família. Por quê? Porque o do outro sempre é melhor. O que eu não tenho e o outro já tem é sempre melhor. E aí eu passo a mostrar a minha insatisfação. Quer ver outra coisa? Herança. Que desgraça na vida das famílias. Né? E às vezes a herança é um Fusca azul. É? R$ 9.500 na conta, 10 filhos para dividir, fica briga. Né? Rapaz, se tem sobrinho então e o irmão já morreu, aí que dá briga mesmo. Por quê? Os olhos destroem. O cara prefere perder a amizade com um tio, com um primo, com um irmão, do que talvez perder 100, 200, 300 reais, ou talvez até milhares de reais, sei lá. Por quê? Olhos que destroem. Sempre insatisfeito com aquilo que tem e insatisfeito com aquilo que ainda não conseguiu ter. Aí vive uma família triste, abatida, insatisfeita, infeliz. Por quê? Porque vive na busca do ideal e não consegue viver o real. Tem gente que só vive no campo das ideias, no campo dos sonhos, não consegue ser feliz na realidade do hoje. Enquanto for a minha casa dos sonhos, eu não vou cozinhar feliz. Não vou. Se não for a minha panela de porcelana, daquela lá de milhares de reais, com aquele negócio de silicone, porque se passar uma colher de alumínio aqui, você vai ver, hein? É? Eu quero meu fogão de indução. Eu nunca mais quero cozinhar com gás. Aí vira, né? Enquanto está com gás, poxa mãe, podia cozinhar aquela parada legal que você faz. Não, eu vou fazer estrogonofe hoje. Porque enquanto seu pai não colocar aquele negócio lá, eu não vou fazer comida boa nessa casa. Está vivendo em prol do ideal, do sonho e não do real. Enquanto não puder fazer a viagem dos meus sonhos, eu me recuso a sair de casa. Aí eu não quero ir no horto com a família. Que horto que? Eu quero ir lá no Beto Carreiro. Se eu não for no Beto Carreiro, eu não vou no horto. Ô pai, vamos no shopping, eu quero ir à Disney, menino. Eu não vou no shopping nada, rapaz. Enquanto eu não for na Disney, não vamos sair de casa. Sabe, não consegue desfrutar o pouco que já tem. Tá tudo bem sonhar, gente. Eu também quero ir na Disney. Mas enquanto não pode ir na Disney, vai no parquinho mesmo ali no Parque Sul. Sabe? Vai se divertir com aquilo que você já tem. Às vezes o seu filho só quer correr na lama, só quer sujar o sapato, só quer rolar na grama. Sua esposa só quer tomar um sorvete com você, só quer comer uma pecinha de japonês, não pode pagar o rodízio, então pega lá um combinadozinho de R$ 10 e está tudo certo. Duvido de achar um de R$ 10, hein? Se você achar, me manda lá, hein? Duvido. Mas sabe, se eu não posso ter o rodízio, eu não vou comer uma pecinha. Vai ser feliz com aquilo que você já pode ter. Queria te falar uma parada. Você quer viajar para os States? Tem a Vila Americana aqui do lado. Tem várias ruas com nome de países. Tem até os Estados Unidos lá. E vou dizer, hein, a Califórnia está aqui do lado. E tem um açaí top, hein? Vai lá que você vai curtir. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão? Enquanto o seu ideal não se realiza, viva o real com o que você idealiza. Fez sentido? Enquanto o seu ideal não se realiza, viva o real como o que você idealiza. Você pode viver hoje o seu sonho de amanhã. Você já pode desfrutar hoje o seu sonho que você tanto quer. Você pode viver hoje com a sua família aquilo que você tanto deseja. Mas viva hoje, não na insatisfação daquilo que Deus ainda não te deu. Amém? Porque a cobiça revela a insatisfação com Deus. Faz sentido para você? Em último lugar, para a gente terminar.
Reconheça e se arrependa enquanto é tempo. Salve a sua família. Não espere sua família ser destruída para se arrepender depois. Não seja como Acã. É muito triste. Como pastor, já tive que lidar com algumas situações em que a única palavra que a família chegava para me comunicar no gabinete era: pastor, estamos se separando. Não é assim, pastor, nós precisamos de ajuda porque a gente está meio que... Não, é assim, pastor, nós já estamos decididos, já resolvemos tudo, está tudo certo, já demos entrada, estamos divorciando. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos olhos, enquanto que nós já poderíamos estar vivendo um arrependimento enquanto é tempo. O tempo de reconhecer e de se arrepender é agora. Sim, tem gente que vive a cobiça por bens materiais e por isso estão afundados em trabalho, estão afundados em dívidas para mostrar uma vida para os outros que não têm. Sim, tem gente que está destruindo a sua casa, destruindo a sua família por causa da cobiça por bens. Tem gente que por causa da cobiça não consegue se alegrar com um pouco, com um simples. Eu tenho um sonho lá em casa. Meu sonho lá em casa não é o jardim. Meu sonho lá em casa é uma churrasqueira top das galáxias. A Joe, sabe Joe? Joe Outro Mundo. Já até cotei na internet. Coisa linda, maravilhosa, top. Vários andares, sobe, desce, tal, para lá. Eu acho que ele até corta a carne sozinha, não é possível. Pelo valor dela, meu sonho, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia desse aí, 14 de fevereiro, meu aniversário. Tocou campainha lá em casa, tinha uma galera lá fora. Galera de uma célula aí. Chegaram lá para mim e falaram assim: pastor, nós viemos trazer um presente para você. Viraram com uma churrasqueira, com a rodinha. Ali. Colocaram lá na minha frente e falei assim: caraca, velho, não acredito. Estava fazendo churrasco no vaso de planta. Chegaram lá e me deram esse presentão. Vou te falar uma parada. Cara, como é que é bom ter aquela churrasqueira em casa. Que alegria, gente, que eu tô. Que coisa boa. Que coisa boa. Porque a gente chega lá em casa, junta lá a família, às vezes é só a Kelly, eu, as crianças, a gente faz lá um churrasquinho. As crianças adoram. Já chega: pai, tem churrasco hoje? Joga carvão lá, acende aquela churrasqueira, fica lá no tempo, a gente faz a carninha ali, uma delícia. Delícia. Sabe por quê? Porque a gente tem que viver a alegria daquilo que a gente tem hoje, com o presente que Deus nos deu no agora, com aquilo que a gente tanto sonhou, e o Senhor nos deu condição. Mas a cobiça tem feito com que a gente não se alegre com aquilo que a gente já tem. A cobiça tem feito com que a gente pense até que é coisa boa, sabe? Vai mudar a realidade da minha família, vai fazer toda a diferença. Eu quero aquilo, e Deus está falando: não é a hora, não é o tempo, mas eu quero assim mesmo. Deus, o Senhor não está sabendo a hora é agora. Aí vive em prol daquele sonho, deixa a sua família de lado, deixa a sua casa de lado, só tem olhos para aquilo, só tem olhos para aquilo, não tem compromisso com a sua casa, não cumpre com o seu papel. Por quê? Porque está sendo tomado por um desejo, obcecado por um sonho que não é Deus. Pode ser um sonho pessoal, pode ser uma carreira, pode ser algo profissional, pode ser um imóvel, um carro, não sei, qualquer coisa. Mas se para alcançar este sonho, você precisa renunciar à sua família, o compromisso com o seu lar, o compromisso com o seu Deus, renunciar os princípios da palavra, não está na hora. Espere em Deus, que na hora certa vai chegar. O seu sonho não pode sobrepor o compromisso com a sua família. Primeiro o compromisso, depois o sonho. Porque aquilo que você tanto quer, Deus ainda não te deu. Não queira meter a mão e tomar para si aquilo que Deus ainda não te deu. Espere no Senhor. Arrependa-se hoje. Ainda dá tempo de salvar a sua família. Agora. Pedindo perdão. Não depois que o pecado for revelado, agora. Porque Deus quer transformar o seu lar. Feche seus olhos. Coloque
Coloque a sua vida diante do Senhor, querido, e talvez essa palavra tenha feito sentido para você em algum momento. Talvez uma dessas questões tenha feito mais sentido para você. Talvez seja o compromisso, talvez seja a insatisfação, talvez seja o tempo, talvez seja o desejo. Não sei. De alguma forma, querido, Deus quer trabalhar na sua casa, quer trabalhar no seu lar e quer transformar a sua família. Hoje, o Senhor está lhe dando oportunidade para se arrepender e recomeçar em Cristo. Esvaziar do seu coração aquilo que não vem do Senhor. Tirar de você, não é que é para matar o seu sonho, não, mas é apenas para colocar no lugar certo. E talvez você esteja dando uma atenção exagerada a um desejo obcecado e deixando sua família de lado, o seu compromisso de lado, o seu papel de lado. Primeiro a sua casa, primeiro o seu compromisso, depois o seu plano, projeto, sonho e desejo. Você quer consagrar a sua família hoje nas mãos do Senhor? Você quer hoje falar assim: Deus, eu queria consagrar minha família nas suas mãos e queria pedir ao Senhor que nos ajudasse para a gente conseguir vencer os desafios que a gente tem pela frente. Você quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar, quero orar por você. Você quer consagrar o seu lar ao Senhor? Aonde você estiver, aqui dentro, lá fora, na internet, aonde você estiver, quero orar com você, eu quero orar por você. Juntos, pedindo a Deus forças para entender o tempo certo, a hora certa daquilo que Ele tem para nos dar. Feche seus olhos. Senhor, nossa família está nas suas mãos, Pai. Perdoa, Deus, porque em muitos momentos nós somos ingratos, insatisfeitos com aquilo que o Senhor já nos deu. Não conseguimos nos alegrar com o pouco que temos e estamos almejando muito que ainda não temos. E por esta razão não conseguimos viver hoje o real como o ideal, mas queremos o ideal. E enquanto nós não o tivermos, a gente não está feliz. Perdoa a gente, Deus, porque muitas vezes o nosso desejo desenfreado e obcecado não é pelo Senhor e nem por cumprir a Tua palavra e cumprir com os nossos compromissos, mas é em colocar acima de todas as coisas aquilo que o Senhor ainda não nos deu. Que não sejamos como Acã, que só foi dizer que se arrependeu depois que tudo já estava estragado. Não, Senhor, nos ajude a reconhecer antes que o estrago seja completo, porque nós não queremos destruir a nossa família, não queremos que os nossos olhos destruam a nossa casa. Não, Senhor, nós queremos estar focados naquilo que o Senhor quer para nós, e nós queremos viver para o Senhor. Ajude-nos a retirar esse espinho da nossa família, o espinho do desejo obcecado por aquilo que o Senhor ainda não nos deu, o espinho da cobiça, o espinho de colocar muitas vezes os nossos projetos, sonhos e planos acima do compromisso que nós temos com o Senhor e com a nossa família. Primeiro o compromisso, depois o sonho. Ajuda a gente a entender isso, por favor, eu te peço. Transforma as nossas vidas e as nossas casas. Eu quero consagrar ao Senhor as famílias representadas nessa hora, todos que ficaram em pé, todos que se levantaram, todos que se manifestaram. Eu quero consagrar suas casas nas suas mãos, seu lar, a sua família, em nome de Jesus, amém. Se você ainda está sentado, você pode ficar em pé no seu lugar? E juntos nós vamos cantar, que a gente vai esvaziar e vai tirar aquilo que não agrada o Senhor, para que apenas o Senhor seja visto nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a esvaziar daquilo que não te agrada e a tirar, ó Deus, qualquer coisa que tenha nos afastado do Senhor. Ajude-nos a encher-nos apenas com a Tua presença, e que o Senhor seja tudo que a gente queira, e o desejo do nosso coração seja o Senhor, e apenas isso, e que nada nos afaste de Ti, e nos atrapalhe de viver uma família para a Tua glória e para o Teu louvor. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja presente com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o Teu povo e com as famílias representadas neste lugar, na internet, e por todos que nos ouvem agora e para todos sempre. Amém.